Olá, bem-vindos ao Holomorph. Hoje eu tenho uma má notícia. Se você gosta de O Sexto Sentido e outros filmes com Bruce Willis, você sabe que ele foi diagnosticado com afasia, que é uma condição que afeta a produção e o entendimento da língua. Então vamos descobrir hoje, já que eu já falei um pouco antes, vamos descobrir mais sobre o que é afasia e sobre outras coisas, como o fenômeno na ponta da língua, ou sobre quando nós erramos, sobre alexia e seus casos surpreendentes, e até o cérebro de um disléxico. Léxico. Então, como eu ia dizendo, a afasia é um distúrbio que afeta a língua, a compreensão e a produção. Bom, como vocês devem saber desse vídeo aqui, nós temos duas áreas principais, que se fala muito, né? A área de Wernicke e a área de Broca. A área de Wernicke tem funções relacionadas ao entendimento, e a área de Broca a construção, formação da frase. Então, quando a gente ouve, por exemplo, vem aqui a área de Wernicke, ela entende, passa pelo fascículo arcuado e vai para a área de Broca, onde é tudo montado, e depois, córtex motor, para ser articulado, obviamente. Claro que é muito mais complicado que isso, e várias coisas estão sendo descobertas sempre. Inclusive aqui nessa área do fascículo arcuado que fica o território de Geschwind, que na mielinização da criança vai fazendo coisas que ajudam na aquisição, conforme ela vai mielinizando essa parte. Mas enfim, vai ter outro vídeo sobre aquisição. Em frente. A afasia, então, pode ser causada por uma lesão, pode ser causada por um AVC, ou pode ser causada por uma doença degenerativa do cérebro, de várias partes que estão ligadas à língua. Então nós temos a afasia de Wernicke, relacionada à área de Wernicke, que a pessoa tem problemas com significado. Ela não consegue entender direito o que ouve, ou o que vê, se for um caso de línguas de sinais, e não consegue produzir coisas com sentido, apesar de ser uma afasia fluente. Já a afasia de Broca, nós temos essa coisa de não conseguir selecionar direito as palavras e montá-las de um jeito direito. Ela é menos fluente, ela é mais complicada de entender. Em ambos os casos, não significa que a pessoa ficou mais burra ou perdeu a inteligência de qualquer forma. O que acontece é que ela simplesmente consegue pensar no que ela quer, mas ela não consegue produzir. Ela consegue entender, na de Wernicke é mais difícil de entender, mas ela não consegue produzir direito o que ela quer. É uma coisa muito complicada. Lembrando que isso afeta a fala, a escrita e até os sinais de falantes de línguas de sinais. E daí nós temos coisas que revelam como funciona o processamento no nosso cérebro. Por exemplo, as pausas, que são essas hesitações que nós damos, e elas revelam muito sobre como é o processamento das coisas dentro do nosso cérebro. Outra coisa que revela esses processos são os lapsos de língua. Os lapsos de língua são quando a gente comete esses errinhos, e eles revelam a natureza semântica, fonológica e os constituintes da língua, porque esses erros acontecem dentro de constituintes ou entre constituintes, acontecem só com sons que existem na língua, então eles são evidência para muitos processos que acontecem nas nossas cabecinhas quando a gente está falando. Então mostra que essas estruturas são hierárquicas. E sabe quando você sabe o que dizer, você sabe qual palavra você quer, você consegue até descrever a palavra que você quer, mas você não sabe qual palavra que é? É o fenômeno de quando a coisa está na ponta da sua língua. O fenômeno tip of the tongue. É porque bugou a ida da semântica até a morfologia, a sintaxe para você produzir. Então, houve um erro nesse processamento e você consegue saber o que você quer dizer, mas você não consegue dizer. Isso é outra prova muito grande que a gente pode usar como evidência para muitos processos que acontecem na língua. Já em outras condições, como a dislexia, ela é um funcionamento um pouco anormal do cérebro, de forma com que a pessoa não consegue, ela consegue ver, mas ela não consegue fazer sentido daquilo que ela lê. É como se as coisas flutuassem e ficasse difícil de ler. E isso não significa falta de leitura, nem falta de treino, nem nada assim, é uma condição real. E a criança, que é disléxica, acaba ficando um pouco atrás dos coleguinhas, que tem um desenvolvimento sem a dislexia. E tem uma coisa chamada alexia.
que é como se fosse uma dislexia que é adquirida por questões de AVC, doenças degenerativas, etc. Na alexia, nós temos muitos casos surpreendentes que levam até a agnosia, que é a não habilidade de reconhecer as coisas. E tem um caso muito interessante, que o escritor Oliver Sacks cita no livro dele, The Mind's Eye. Daí nós temos o caso de uma mulher que não conseguia ler. Ela realmente não conseguia ler. Ela conseguia ver cada letra, mas ela não conseguia montar e reconhecer a palavra, fazer sentido disso. E o que é interessante é que a forma como ela depois conseguiu ler as coisas era com a memória motora. Então, por exemplo, ela via a palavra 100. Ela não falava português, mas digamos, vamos adaptar o caso. Ela lia a palavra 100, C-E-N. Por mais que ela não conseguisse fazer sentido disso, se ela desenhasse as letras que ela via, ela conseguia descobrir que palavra era. Olha como isso é interessante, como isso é um processo complexíssimo do nosso cérebro e que a gente entende muito pouco ainda. E isso é interessante também porque ela com o tempo começou a desenvolver uma habilidade musical, ela era musicista, uma habilidade musical em termos de memória auditiva muito melhor. Ela conseguia, em alguns casos, até ouvir a música uma música uma vez e reproduzir perfeitamente no piano. E essas coisas, essas compensações são comuns também nessas condições cerebrais. Por exemplo, crianças disléxicas às vezes têm capacidade espacial melhor e às vezes até musical, e isso é muito interessante. É como se fosse um superpoder que o cérebro cria para compensar a falta de outra habilidade. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorph nas redes sociais e se inscreve aí embaixo e ative esse sininho para você receber a notificação de quando sair vídeo novo. Comenta qualquer coisa aí embaixo, como sempre. E como sempre, de novo,